Pois bem, vamos lá. Olá para todo mundo que está acompanhando os nossos estudos. Nós vamos com esse vídeo aqui fazer uma síntese daquilo que nós estudamos em diálogo durante o centro de aprendizagem, certo? Então aqui vocês têm um exercício que vai ser a prática que vocês vão fazer como atividade avaliativa. E o exercício do módulo 1 nessa atividade avaliativa consiste no seguinte: identifique o fragmento ligado ao seu nome na tabela e copie o copie para fazer a atividade. Então, abaixo da atividade que vocês vão ler agora, vai ter um fragmento e lá vai ter o seu nome com um número e ao lado o fragmento, certo? Então, o que vocês vão fazer? No texto ligado ao seu nome, vai ter lá aluno número 1, vai ter lá o fragmento número 1, certo? No texto ligado ao seu nome na tabela a seguir situada, identifique, após copiá-lo à mão, estou dizendo duas vezes de propósito, casos dos termos sintáticos a serem categorizados por você como sujeito, predicado, complemento nominal, complementos verbais, né? Quais são eles? Objeto direto e objeto indireto, agente da passiva, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Então você tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I. Você tem 9 possibilidades de termos para você categorizar. Você vai encontrar lá o seu fragmento e vai procurar esses termos. Mas vai ser mais fácil do que você está pensando. Olha só. Importante. Para a obtenção da nota máxima, que será de 50% da nota restante, né, para essa unidade, devem ser marcados e categorizados 12 ocorrências, né? Marcadas e categorizadas 12 ocorrências dos termos que nós estamos estudando, certo? Com ao menos 10 acertos. Então você tem 9 possibilidades, você vai marcar 12 itens e você tem de acertar 10 para ter nota máxima. Mas eu vou dar mais um aspecto aqui da atividade para ficar mais, digamos assim, fácil de executar, certo? Então veja, no fragmento ligado a seu nome pode não haver algum dos termos que estão listados, né, de A até I. Então o que acontece? Por isso, você poderá indicar com repetição de até 4 vezes o mesmo termo, certo? Por exemplo, você poderá indicar 4 casos de sujeito, 4 casos de outro termo, contando que dê 12, com no máximo 4 de cada um. Dessa forma, sua análise poderá se restringir a identificar termos de 3 categorias. Então vamos lá, vamos supor que você não conseguiu captar 100%, não entendeu 100% adjunto adverbial, faz de conta, ou então você não entendeu 100% agente da passiva, mas você conseguiu entender direito o que era sujeito, o que era complemento verbal e o que era complemento nominal. Então a sua análise pode focar só nesses 3. Se você encontrar 4 de cada, resolveu, você conseguiu aí marcar todos os itens e se tiver 10 certos, você tem a nota máxima dessa atividade, certo? Então aqui, esse conjunto de setas já é montada a análise que nós fizemos em diálogo com os colegas. Eu vou usar aqui com vocês essa tintazinha vermelha, que eu vou usar aqui para marcar, para ir assinalando o que nós fizemos e vocês acompanharem o raciocínio, certo? Eu vou contar as chegadas das setas para vocês verem quantas tem. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era para ter 12. Vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí aqui 11, 12. 11, 12. É porque a outra seta está aqui por trás. Vai chegar aqui direitinho, certo? Então foram indicados 12 itens aí com as devidas repetições. Tem aqui uma questão de formatação. Essas feiras era para estar aqui. Eu vou arrumando as setas à medida que eu for falando com vocês, certo? Aliás, melhor. Acho que é melhor se eu chegar aqui e simplesmente retirar essas setas e for buscando cada uma e colocando no lugar. Eu acho que fica mais legal para fazer essa revisão. Ao invés de vocês já pegarem pronta, vocês pegam ainda por fazer e aí vão construindo o raciocínio junto comigo, quem não pôde estar no CA, certo? Deixa eu retirar aqui, ó. Retirei uma pancada de setas aqui.
ver aqui, vamos diminuí-las. Vamos diminuir essas setas. Retirá-las todas daqui. Prontinho, limpei legal o texto. Então esse aviso aqui é um aviso real que eu coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês, certo? Então eu coloquei assim: pessoal, nós vamos combinar nosso horário oficial para o CA para ser às terças às 14 horas e às quartas às 15 horas. Nós usaremos o Meet, nosso aplicativo normal, para nossos CAs. Disponibilizo assim 2 horários no turno inverso para aprimorarmos nosso aprendizado. Em caso de qualquer outra necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de receber orientação de estudo, podem solicitar e eu tentarei atender o mais imediatamente que possa. Então nós dialogamos, eu não fiz sozinho, os seus colegas foram participando, nós dialogamos e aí nós fomos preenchendo, como é que eu vou dizer, fomos identificando os termos e classificando da maneira como seria a mais rápida. Nós já sabemos o seguinte, que quando eu tenho uma parte da frase que é um chamamento, quando eu convoco alguém, quando eu digo, tudo bem, meu colega, esse meu colega aí é um chamamento que a gramática chama de vocativo. Então, esse termo, vamos dizer assim, essa parte da oração que funciona como um chamamento, ela vem isolada por vírgula, certo? Vem separada por vírgula. Então, aqui era o mais fácil de todos, era identificar que esse pessoal aqui, olha, esse pessoal aqui, ele é justamente um aposto. Esse era o mais fácil que tinha de identificar, então nós não dispensamos não. Se o texto que vocês forem ler tiver um chamamento, o macete é identificar logo esse chamamento. Então já foi um termo, certo? Eu coloquei aposto, mas não, é vocativo aqui. Peguei a caixinha errada. Então vamos lá. Eu digo, pessoal, nós vamos combinar. Esse nós poderia não estar aqui. E mesmo assim, você identificaria que aqui tem um sujeito, né? Um sujeito apagado, que a gente já estudou, que chama sujeito elíptico, né? Pelo verbo, olha, nós. Quem é o nós? Quem é que pratica essa ação, né? Ou quem está relacionado com essa ação, melhor dizendo, né? Quem é que vai aqui? É o nós. Então eu coloquei o nós aqui entre colchetes para identificar. E nós já sabemos então que podemos categorizar esse nós aqui como sujeito, que é a parte da frase que se relaciona diretamente com o verbo, sofrendo a ação do verbo ou praticando a ação do verbo. Ele está diretamente ligado com o verbo aqui, certo? Essa parte aí é o sujeito, tá? E aqui é o verbo, né? Nós vamos combinar nosso horário oficial de CA. Então, à medida que nós fomos dialogando, nós percebemos o seguinte: aqui também já tem uma relação muito clara que seria fácil de identificar. Porque quem combina, combina alguma coisa. Então, o que é combinado aqui? O que eu estou combinando com vocês? O nosso horário de CA. Então, esse nosso horário oficial de CA, ele funciona como um objeto direto, porque ele completa o verbo e ele não tem preposição aqui entre o complemento e o verbo. O verbo não exige uma preposição. Então eu coloquei pontilhadozinho aí, vocês podem ver, né? Isso aí como sendo o objeto direto, certo? Aí vamos lá, para ser às terças-feiras às 14 horas e às quartas-feiras às 15 horas. Então se vocês estão vendo aquelas aulas desde a primeira até esta última aqui, até a que vai vir posteriormente para poder fazer a nossa atividade, e se vocês pegarem um dos nossos materiais lá, vocês vão ver o material na semana 2, vocês vão ver que tem lá uma listazinha de adjuntos adverbiais, e vocês vão encontrar lá que a parte da frase que dá a ideia de tempo, ela vai ser o adjunto adverbial. Então, olha, que isso aqui era uma coisa que, se fosse esse o fragmento que você fosse fazer, estava bem tranquilo, porque aqui eu tenho, olha, às terças-feiras, como uma ideia de tempo, né, uma data aí, um dia da semana, enfim, às terças. Terça-feira é um substantivo, é o nome de algo, mas às terças é um adjunto adverbial de tempo, certo? Às 14 horas, então aqui também é uma partezinha da frase aí que dá a ideia de tempo, certo? Aqui da mesma forma, olha, às quartas. Então esse quarta-feira aqui dá a ideia de tempo. E 15 horas também dá a ideia de tempo. De sorte que aqui eu já tenho
4 itens dos 12 que era para eu marcar, eu já fecho aí 30% da nota. Mais esses dois aqui, o sujeito mais esse objeto direto, já cheguei aí à metade da nota, se eu continuar acertando. Certo? Tudo tranquilo? Aí vamos continuar lendo, e eu não já marquei aqui que é um objeto direto, então se eu sei o que é objeto direto, consegui identificar um e tenho segurança, eu vou procurar mais 3 para ver se aparece, certo? Então, usaremos o MIT. Ora, quem usa, usa alguma coisa, concordam comigo? Vou perguntar, pessoal, vocês já usaram? Vocês vão me perguntar o quê? Né? Então, o MIT aqui, ele é justamente o nome de alguma coisa que funciona aqui como um complemento do verbo usar. É um substantivo que funciona aqui como objeto direto. Tá? Então eu tenho 2 aqui. 2 objetos diretos. Vamos ver se aparece outro. Usaremos o Meet, nosso aplicativo normal, para nossos CAs. Disponibilizo assim 2 horários no turno inverso para aprimorarmos. Quem aprimora, aprimora alguma coisa. Aprimora a escrita, aprimora a leitura, aprimora, sei lá o que, aprimora o carro, aprimora a casa, aprimora alguma coisa, né? Que é o complemento. Então, como não tem preposição, também é objeto direto. Você não aprimora de, não aprimora para, não aprimora por. Você simplesmente aprimora, certo? Então, aqui eu tenho mais um caso, olha. Esse nosso aprendizado aqui funciona como objeto direto, certo? Tranquilidade? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Aqui eu coloquei sublinhado, aqui eu vou colocar sublinhado também, só para identificar melhor, para ficar mais didático para vocês, certo? Nosso aprendizado. E o MIT aqui que está pontilhado, eu vou colocar também, por enquanto, pelo menos, como sublinhado, pontilhadinho, para vocês terem o mesmo estilo, certo? Usaremos o MIT, está em usaremos, eu vou consertar para cá. Então eu tenho nosso aprendizado, o MIT, nosso horário, todos 3 completando o sentido de um verbo. Logo são 3 objetos diretos. Vamos ver se aparece outro. Em caso de qualquer outra necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de receber orientação de estudo, olha lá, orientação de estudo. Se eu perguntar, pessoal, vocês já receberam? Vocês vão me perguntar o quê, né? Quem recebe, recebe algo, o dinheiro, a ajuda, né? Nesse caso aqui é orientação de estudo. Então eu tenho mais um caso aqui de objeto direto. Orientação de estudo aqui é mais um caso de objeto direto. Certo? Então já foram 4, eu não posso mais marcar objeto direto. Né? Já tem 4 aqui, aqui eu tenho 4 adjuntos adverbiais, tenho 2 sujeitos, faltam quantos termos? Então vamos contar 1, 2, tem 10, faltam só 2. Tá? Então vamos lá. Caso outra pessoa tenha necessidade, caso, em qualquer caso, vamos lá, em caso de qualquer outra necessidade, se o pessoal, vocês têm necessidade? Vocês vão perguntar assim, necessidade de quê? Né? Então, necessidade é um nome que exige um complemento. E o complemento de um nome vai ser aqui, olha, de uma ou outra pessoa de receber orientação. Então, aqui, a necessidade de alguém de receber algo. Eu não vou analisar isso porque ficaria difícil eu explicar para vocês qual é a função de uma pessoa, de um grupo. Fica mais difícil. Ficou mais fácil a maneira como a gente fez durante a aula mesmo, tá? Mas necessidade aqui é um nome e o complemento é isso aqui, ó, necessidade de receber orientação, certo? Seria o complemento. Mas fica mais fácil se você perceber isso aqui, olha, orientação de alguma coisa. Esse orientação aqui, mas eu não marquei nenhum complemento nominal, eu tô, como é que se diz, dificultando o que é mais simples, certo? Ficaria mais fácil aqui da maneira como a gente fez, que era marcar outro sujeito. E eu vou fazer da maneira como a gente fez na aula para poupar aqui minha energia. Aqui também seria complemento nominal, certo? Mas aqui, olha, no disponibilizo. Cadê? Disponibilizo, tá aqui, certo? Disponibilizo, tem aqui um sujeito elíptico, um eu, né? Eu disponibilizo. Deu preguiça de eu pegar a caixa de texto lá em cima, certo? Eu disponibilizo. Vamos lá. Eu disponibilizo. Então eu tenho aqui mais um caso de sujeito. Vai ficar mais fácil para todos nós. É melhor do que eu pegar a caixa de texto. Disponibilizo.
certo? E o último que me perguntaram, porque na hora confundiram se era sujeito ou se não era, que é o nosso aplicativo. E aí foi a oportunidade que eu tive de explicar para vocês o seguinte, que a parte da frase que acrescenta informação sobre outra, e essa parte pode ser retirada, ou ela pode ser trocada pela outra, e que ela vem entre vírgulas, nós chamamos de aposto. Consultem o nosso material, retomem a aula em que eu explico o que é aposto para vocês, tá? E vocês vão poder ver direitinho esse termo que é tão importante, tá? Então o aposto é um termo que acrescenta informação sobre o substantivo aqui é meet, certo? E ele está acrescentando informação, nosso aplicativo normal. Reparem que eu poderia dizer assim, nós usaremos nosso aplicativo normal, faz de conta que eu esqueci que era o Meet, certo? O nome do aplicativo. Então eu poderia substituir um pelo outro, tanto faz. Então ele pode ser retirado da frase, ele pode substituir o termo que ele acrescenta informação. Essa é a característica do aposto, certo? Então aqui seria a seta lá para o aposto. Foi assim que a gente resolveu a tarefa. Aposto. Quem pôde estar com o nosso diálogo aí está lembrando bem direitinho, né? Então aqui é o aposto. Aí alguém me pediu o seguinte, professor, troque aí um verbo por um nome e transforme o que é complemento verbal num complemento nominal. Então foi isso que eu fiz, olha. Eu peguei aqui o verbo combinar, deixa eu encontrar aqui. Eu disponibilizo assim horário de um grupo de pessoas e tal, pode solicitar. Vamos lá, pessoal, vamos combinar, tá aqui, olha. Combinar. Eu troquei combinar e transformei no nome combinação. Combinar é um verbo que você conjuga. Eu combino, tu combinas, ele combina, você bota no presente, né? Combinamos, combinávamos, combinaremos, bota no futuro. Agora, combinação é o nome de alguma coisa, né? Como se fosse o nome que se dá quando duas coisas, enfim, combinam, né? Quando duas coisas estão em harmonia uma com a outra, né? Quando uma tem a ver com a outra, tá? Então a gente chama assim combinação, como se fosse duas roupas ou três, né, que dão certo entre si. Então eu criei essa frase como um exemplo mais simples, né? Ela só tem uma combinação. É combinação de quê? De roupa. Então o que complementa o nome combinação é um complemento nominal, certo? Então depois eu peguei um outro para não ficar só em um, certo? Aí tem aqui receber e coloquei assim, orientação de estudo, pode solicitar para atender, receber orientação de estudo, tá aqui, receber, olha, receber. Quem precisar receber orientação de estudo, aí eu transformei de receber, eu transformei em recebimento, certo? E aí fica, quando você tem esse nome, o recebimento, se eu disser, pessoal, vocês já assinaram o recebimento? Vocês vão me perguntar do que, né? Porque esse nome recebimento ele exige um complemento. Então esse do documento, né, o recebimento, o do documento funciona aqui como complemento nominal, certo? Ok? Tranquilidade? E aqui a gente tem, olha, ontem como mais um adjunto adverbial, né? Ideia de tempo. Ok, então essa é a primeira parte. Eu vou gravar uma segunda parte aí para esclarecer vocês melhor como vai ser a nossa atividade avaliativa, viu? Valeu!